2. Olá, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter, que já está no ar na Vale TV há mais de 16 anos. Agradeço muito a sintonia qualificada de vocês todas as semanas, com informações, entrevistas, notícias e etc e tal, crônicas e comentários e tal. Hoje temos um cenário diferente. Nós estamos numa sala de reuniões do diretor-geral da Comusa, o seu Márcio Líderes, e ele está aqui também como convidado o meu querido amigo Dudu, né, o Dudu News, que faz parte já da minha vida jornalística. Ai, meu Deus do céu! Meu querido colega. Vamos lá, e a Diana Mena, que está filmando. Então o programa vai ser daqui, programa Aurélio Decker Repórter, fora, né? Aqui na Comusa, que tem nos acompanhado já há vários anos e que presta um serviço importante para o Novo Hamburgo, que é o tratamento de água, o fornecimento de água e o tratamento de esgotos, que são coisas importantes. Então, seu Márcio, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado mais uma vez, estamos aqui com vocês, um grande prazer, né, de conversar com o Aurélio, com o Dudu, com a Diana, que estamos gravando, e com todos os nossos telespectadores. Dudu. Alô, amigos, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Estamos no final de tarde, Aurélio Decker maravilhoso, aqui na nossa companhia de água, esgoto e saneamento de Novo Hamburgo, a nossa Comusa, orgulho para Novo Hamburgo, porque a Comusa deu um passo importante para o saneamento público da nossa cidade, tendo uma empresa dentro de Novo Hamburgo responsável pela água de Novo Hamburgo. E importante é esse compromisso que a Comusa firma com a cidade, com a comunidade de Novo Hamburgo, de que a água de Novo Hamburgo vai continuar pública. Isso é muito importante. A água precisa ser um patrimônio público, não um patrimônio privado e exclusivo para alguns meios de interesse financeiros. A água, que fique claro. Aurélio Decker, e aí agradeço o convite e também cumprimentar o nosso presidente da Comusa, senhor Márcio Líderes, vice-prefeito de Novo Hamburgo também, e que de forma muito competente vem atuando nesse cargo desde o início da gestão, da primeira gestão da prefeita Fátima lá em 2017, 2018, 2019, 2021 e está aí conosco para a comunidade de Novo Hamburgo até hoje, felizmente. Eu estou de âncora, mas isso não invalida que a Diana faça perguntas e que o Dudu também faça perguntas, desde que o presidente se disponha a responder. Nós estamos perto da janela, vamos cuidar com as perguntas. Vamos lá. Nós temos um tema, presidente, líderes, que as pessoas, de uma forma corriqueira, nos perguntam. Vem cá, Lero, eles perguntam. A água do Bairro Guarani, da Bica, dizem que ela é pura, que é melhor que a água nossa aqui da Comusa e da Corsan e blá, blá, blá. E a água ali do Rincão é um outro poço, parece que são 5 ou 6 alternativas que nós temos em Novo Hamburgo de poços que a água fica correndo permanentemente. Então vamos lá, esta água é potável? Olha, Lealo, a gente sempre recomenda que o consumo de água, o consumo humano de água seja feito através de água tratada, né? Água tratada aqui fornecida pela nossa companhia de saneamento de Novo Hamburgo, que é a Comusa, que chega na torneira de todos os cidadãos de Novo Hamburgo. A gente tem aí em torno de 99% da cidade abastecido por redes de água, então não tem desculpa para não ter água da Comusa na casa das pessoas, né? Nós temos ainda um reflexo bastante grande dos tempos que nós tínhamos Corsan, né, há 25 anos atrás, em que tinha muita defasagem de abastecimento na cidade, muitos problemas de abastecimento, e esse foi um dos motivos pelos quais Novo Hamburgo lutou para ter a sua companhia de água, para não ter mais problema de abastecimento. Então, o reflexo disso é em torno de 8.000 poços ainda que nós temos em Novo Hamburgo, como reflexo dessa situação. Quem fiscaliza poço não é a Comusa, isso é um departamento estadual que tem essa competência, que é o DRH. Então não é a Comusa que faz fiscalização de quem tem poço ou de quem não tem poço. Existe sim uma legislação federal que diz, né, que onde estiver fornecido rede de água potável, a pessoa, o prédio, a residência tem que fazer a ligação de água, né, porque essa água ela é uma água tratada e uma água para consumo humano. Então eu não tenho como atestar que essas fontes onde as pessoas retiram água, essas bicas onde as pessoas retiram água há tantos anos, ela seja potável ou não, porque não é feita essa análise e não existe essa fiscalização por parte da Comusa. O que a gente tem para dizer para todos aqueles que nos assistem é que a garantia de uma água potável, a garantia de uma água de qualidade, de uma água tratada, em que a pessoa não vai ter nenhum tipo de doença,
é fornecimento através da água da torneira de toda a casa daqueles que nos assistem, que está ligado na rede da Comusa. O senhor tem ideia de algum percentual em relação à contaminação já existente no nosso lençol freático? De onde vem essa água? Ou nós temos ligações já com o aquífero Guarani aqui? Não, a gente tem ligação sim com o aquífero Guarani. Agora, a gente nunca sabe qual é a profundidade dos poços em que eles foram furados também. A gente nunca sabe qual é o veio de água que esses poços também atingiram. A gente tem poços muitas vezes furados perto de cemitérios, perto de lixões, perto de arroios. Onde é garantida a contaminação. Onde a gente tem algum tipo de problema, né? Então, para se ter certeza disso, só fazendo uma análise dessa água realmente, e isso também é recomendável para todo aquele que tem poço, né? Seja residencial, seja comercial, seja de prédios, todo aquele que tem uma obrigação de fazer, até porque se está consumindo uma água, né, e de poço, tem que ter uma análise dessa água para ter a certeza de que realmente ela tem condições de ser consumida, né? Então, mas sempre fica essa dúvida, né? E de quanto em quanto tempo é feita essa análise? Não pode haver algum contaminante nesse veio durante o período que foi feita a análise, de um ano para o outro, tudo pode mudar, né? Então, como é que tu vai ter certeza disso? A certeza que a gente tem, a garantia que a gente tem, é somente da água que sai daqui, porque aqui na Comusa nós fazemos a captação, fazemos o tratamento e a análise da água é feita tanto na captação quanto durante o tratamento e na distribuição. Então são analisados de hora em hora, né, feita a análise de água que sai daqui, e durante o dia são analisados em diversos pontos da cidade também, que são os nossos controles, né, de qualidade da água. Então tem uma equipe do laboratório que vai durante o dia percorrendo a cidade nos mais variados pontos, em que algumas pessoas devem ter percebido que tem umas caixinhas da Comusa em alguns pontos da cidade, e ali é feita uma coleta de água para analisar como é que está a condição daquela rede e como é que está a condição daquela água. Então, tu imagina que 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente tem um monitoramento do tratamento de água na cidade de Novo Hamburgo. Então, a água que está saindo na torneira das pessoas, ela é de confiança, ela é potável e não vai causar problema nenhum. Essa água que corre através dos arroios, Gauchinho e principalmente o Pampa, o arroio Pampa é uma vergonha, eu acho que mundial. Já não é mais água, é uma gosma, né? Aquilo é preto, né? É verdade. É terrível. Então eu lhe pergunto, todo esse trajeto que o Pampa tem em Canudos, e isso pode aumentar a probabilidade de ter um lençol freático mais contaminado, em função da água escorrer, em função da estar parada, e lhe pergunto se a mesma observação é válida em relação ao Rio dos Sinos, que passa nas proximidades, por exemplo, na Avenida dos Municípios, lá embaixo. Então, o rio às vezes sai do seu leito principal, e eu lhe pergunto se essa sucção que a terra faz dessa água aumenta a probabilidade, por ser uma água que a Comusa faz da sede do coração para deixar potável. Então, imagina essa água descendo direto para o lençol freático. Tem que haver um cuidado maior. Não tenha dúvida, né, que todo contaminante, né, que faz essa contaminação do solo, de alguma maneira ele acaba entrando no lençol freático, acaba contaminando também as plantas, acaba contaminando o solo de alguma maneira, até porque, como bem disseste, é uma quantidade de contaminação bastante grande, né? O que é colocado nos arroios não é só esgoto doméstico, muito embora hoje o esgoto doméstico esteja muito pior do que era no passado, né? Com essa quantidade de produtos químicos que nós temos hoje para lavar louça, para lavar roupa, para utilizar em banheiro, então são produtos fortíssimos, que não é só dejeto humano, mas que vai para a rede, né? Então nós temos todos esses dejetos, além das contaminações muitas vezes industriais, né? De produtos químicos que são lançados por indústrias e empresas também nos arroios. Então isso tudo acaba contaminando de alguma maneira o nosso sistema freático e acaba levando para o nosso Rio dos Sinos. Quando nós temos aqui um período de seca, nós tivemos um período de seca bastante forte, em 2020, que o Lelo foi lá e nadou no Rio dos Sinos, né? Toda vez que acontece isso, com a descida do leito do rio, com a diminuição da água do rio, acaba ficando aparente assim a contaminação das margens. E aí o que acontece quando chove muito forte, logo depois daquelas chuvas de verão que lavam as costas do rio, aquilo faz com que haja uma concentração daqueles poluentes que estão nas margens, e aqui na Comusa a gente chama isso de água preta. Então, por vezes, a gente tem que suspender a captação, tem que parar de captar
até toda aquela poluição descer, E os mergulhadores ainda. descer rio abaixo para a gente poder voltar a captar. Então, tu imagina a concentração, muitas vezes, de poluente que acontece com isso, né? Quando baixa muito o nível do rio, acontece essa contaminação das margens que é lavada pela força daquelas chuvas de verão e acaba a gente tendo que suspender a captação. Mas até isso é importante a tecnologia, né? Porque a gente tem sensores no rio, na captação, que indicam o nível de alcalinidade da água, né? Se ela está melhor ou se ela está pior. Então, todas as vezes que piora a água do rio, a gente suspende a captação e espera melhorar. Então, a tecnologia também nos ajuda nesse momento. Isso protege também contra eventuais acidentes, como aconteceu naquela empresa de Campo Bom. Isso, exato. Lançando aqueles poluentes sem querer, sem a intenção. Houve um rompimento de um tanque de soda cáustica naquele episódio e a gente já conseguiu detectar de imediato e já parou de captar. Então, esses sensores são extremamente importantes, por isso do investimento que a gente faz também em tecnologia para que a gente possa garantir uma água de qualidade. Presidente, boa noite, gente. Estou aqui gravando. Uma pergunta, nesse caso, a gente foi lá em Campo Bom, Lelo, Dudu, e você tem uma comunicação com os outros municípios? Porque, Novo Hamburgo para a captação para os seus residentes, né? E como é que foi naquele momento e se aconteceu posteriormente algum outro fato que talvez não tenha sido divulgado com tamanha proporção? Então, a gente tem uma comunicação boa, né? Tanto com a Corsã, que faz o tratamento ali em Campo Bom, né? Que é rio acima, e o SEMAI, rio abaixo. Então, existe uma comunicação também entre as companhias, a gente sempre se ajuda, né? Até porque o nosso fim, a nossa atividade, ela depende do rio. Então, sempre que há alguma contaminação, sempre que há algum problema no rio nesse sentido, a gente procura comunicar, assim como também é comunicado todas as vezes que acontece alguma coisa nesse sentido. Então, para poder também fazer uma proteção do rio e fazer uma proteção dos usuários, né? O Dudu é conhecido já com essa ascensão dele extremamente rápida, meteórica e eficiente. A gente fala que o Dudu está onde as coisas acontecem. O que nós estamos inventando para fazer com a pampa e coisa contra o negócio de lanche? Pois é, nós estamos indo atrás de uma lancha, que se os nossos ouvintes tiverem uma lancha e quiserem buscar uma de presente, não tem problema. Não precisa dar de presente, só. Ou emprestar. Melhor emprestar, mas a gente leva para a praia depois. Possa pilotar também. Não, de fato. Nós queremos fazer uma navegação no Arroio Pampa, no Arroio Gauchinho, principalmente no Arroio Pampa, lá em Canudos, onde está concentrada a maior quantidade de sujeira. E aí a preocupação, né, Léo? Porque... levar prefeito, vamos levar prefeito e o gerente, o seu líder junto e vamos ver o encontro das águas, né? Isso aí. Do Pampa com o rio. Não é o Solimões e o Rio Negro, é o encontro do Pampa com o Rio Sim. É uma imitação. E aí, presidente, eu entro no assunto da nossa estação de tratamento de esgoto, Certo. que está em fase de agora, finalização de terraplanagem, né, para o início da construção. O quão essa poluição do Arroio Pampa, claro que ela não vai parar, e não vai também diminuir no ponto onde ela está, porque as pessoas têm a tendência, infelizmente, de continuar jogando lixo para dentro do nosso Rio dos Sinos e, em consequência, do Arroio Pampa. O quão essa estação de tratamento vai ajudar o caso do Arroio Pampa, por exemplo? Porque essa água hoje talvez não seja tratada, ou não é tratada na sua proporção em totalidade. Mas com essa estação de tratamento a gente vai ter um tratamento digno para essa água do Arroio Pampa e de outros arroios da cidade que sofrem com essa poluição? Quando foi previsto o projeto, lá em 2011, para captar o recurso para a gente fazer a estação do Luizal, era previsto fazer a estação do Luizal e Pampa. Tá? Então, tanto é que a gente consegue ainda, com a estação do Luizal, ter uma modelagem, ela pode ser modulada para tratar o Pampa através do Luizal, nossa, Isso, através de um emissário que possa vir ser levado do Arroio Pampa até o Luizal. Por quê? Essa estação é projetada na primeira etapa para tratar o Luizal em torno de 200 litros por segundo, né? Que é o suficiente para a gente poder tratar a vazão que tem o Luizal hoje, a quantidade de água, né, que corre no Luizal. Mas ela tem a possibilidade de aumento de vazão para até 600 litros por segundo. Isso contemplaria também o Arroio Pampa. E aí então vai ser feita uma análise depois do término da construção do Luizal, depois ela está operando, né, da viabilidade da gente ou fazer um emissário do Pampa até o Luizal, né, que é uma construção que deve ser feita pelo banhado, né, ou se a viabilidade maior e mais rápida, e talvez até por uma questão de custos,
é melhor talvez fazer uma estação de tratamento do próprio Pampa, lá, né, no final do Pampa, para ser jogado já dentro do Rio dos Sinos, ao final a água tratada. Então, essa é uma concepção que a gente vai ter que fazer num segundo momento. Por quê? Como nós tínhamos um recurso de 2011, ele passou tanto tempo, hoje nós já estamos em 2023, né, o projeto foi tendo que ser readaptado, o dinheiro que era um valor em 2011 não é mais hoje, então hoje tu não conseguiria fazer 2 estações de tratamento de esgoto, nós tivemos que pegar o recurso que era para 2 para fazer uma, né, mas pelo menos estamos conseguindo fazer essa uma e esse é um compromisso nosso de entregar essa estação de tratamento de esgoto do Lisgal e com a possibilidade da gente fazer uma ampliação para poder contemplar o Pampa lá na frente. Então, isso é importante a gente destacar e a gente dizer isso para a comunidade também, do compromisso que nós temos, né? Porque o maior legado que a gente pode deixar para a cidade é daqui um pouco deixar os nossos arroios limpos de novo. Sim. Né? Porque os interceptores já foram construídos durante toda a extensão do Luiz Hall já tem interceptores. Interceptores são o quê? São tubulações que foram colocadas ali, que estão hoje fechadas, que quando a estação estiver funcionando, elas vão ser destamponadas e vão sequestrar esse esgoto para levar até a estação. Então tu imagina que tu vai ter um arroio muito melhor do que tu tem hoje, né? E a ideia que se tem é justamente de que a gente possa ter uma água límpida logo ali na frente do arroio Luiz Hall e talvez, por que não dizer, do Pampa lá na frente. Então a gente vai ter, claro, fazer combate a descarte indevido, ligação de esgoto indevida, mas isso tudo vai se verificar com o tempo também, né? Mas nós já temos interceptores instalados, nós já estamos com eles em funcionamento, só precisando destamponar. A hora que estiver a estação funcionando, nós vamos lá, vamos tirar essas tampas e aí então eles vão começar a captar esse esgoto para tratar na estação e levar água mais limpa para o Rio dos Sinos. E uma situação importante, a gente falasse em ligações ilegais de esgoto. Vou dar um exemplo para o senhor, que eu acho que é um dos piores. Na estrada da integração, indo para Lomba Grande, a Comusa tem ali enterrados as suas tubulações de estação da elevatória de água bruta que vem para o tratamento e etc. Ali há um monte de construções irregulares. Além de descartar o esgoto ilegal dessas construções do Rio dos Sinos, tem gente construindo em cima das tubulações da Comusa. O quão isso é prejudicial para a cidade de Novo Hamburgo, presidente? Nós tivemos um episódio específico de um prédio que estava sendo construído que a gente conseguiu judicialmente embargar, né? Porque estava sendo construído, já era uma invasão, né? E estava sendo construído em cima de uma tubulação nossa de uma adutora, o que é um risco de vida, né? Porque se rompe uma adutora daquelas com a pressão de água numa adutora de 500 litros por segundo que a gente tem ali, imagina o que acontece, né? A explosão que dá e morre gente numa situação dessas. Então, é extremamente não recomendável qualquer tipo de ação nesse sentido, mas também o que nos cabe fazer, e a gente fez com a maior agilidade possível, foi procurar o Poder Judiciário para poder fazer o embargo dessa obra e a consequente demolição que deve acontecer logo ali na frente, porque nada pode ser construído em cima de uma rede de água, ainda mais de uma adutora com uma pressão violenta como essa. Então, o risco de vida é muito grande, né? Nesse momento, a gente também faz um alerta, né, Dudu, para que jamais construam, né, em cima de uma adutora, ou busquem escavar ou fazer qualquer coisa que seja em cima de uma adutora de água. Diana, tu estás controlando o tempo? 18 minutos. 18. Então daqui a 5 ou 6, tu avisa o Dudu e a minha, nós todos, nós temos que deixar 4 minutos de espaço para o comunicado da Comusa, né, regulamentar. E depois a gente fecha o finzinho daí. Ok? Combinado. Daqui a 6 tu avisa? Aviso. Enquanto ela não vem, deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos pagando a conta, né, da Corsan, que coisa boa, né? É verdade, agora estão faltando aí 63 milhões, né, de um percentual de mais de 200 milhões que nós tínhamos de poder pagar. Conta grande. Então em 2028 a gente vai estar livre dessa dívida e finalmente a Comusa vai ser de Novo Hamburgo. A maior dívida de Novo Hamburgo, eu imagino, para um lugar só. É verdade. Então muitos diziam que era impagável ainda, né, logo que a gente assumiu a companhia aqui, mas... E só disse, vamos começar a pagar logo. Muitos começar a pagar uma vez. Nós tentamos fazer um acordo, né, com a Corsan, e aquilo acabou não andando, porque também Novo Hamburgo era um case de sucesso, assim, de uma autarquia que deu certo, né, uma coisa que funcionou. Então, o que a gente fez? Vamos puxar o freio de mão, né, vamos cortar os gastos, vamos investir, né, em tecnologia, começamos com processo eletrônico aqui dentro, começamos a fazer tudo aquilo que era necessário para economizar. E aí a gente conseguiu economizar em torno de 60 milhões nos últimos 5 anos aí,
né, que fizeram frente, né, a essa dívida que nós temos. Tivemos uma alteração legislativa também, que foi um trabalho político importante, para prolongar um pouco mais também o pagamento dos precatórios até 2028. E hoje nós estamos numa situação muito mais confortável do que estávamos há 5 anos atrás, né? Então, conseguimos abarcar dentro do nosso planejamento aqui os precatórios como uma dívida que ainda é pesada, ainda são 63 milhões, mas perto de mais de 200 milhões corrigidos não é nada, né? Então, até 2028 vamos pagar de forma muito tranquila. Esse ano já conseguimos retomar obras importantes como substituição de redes, substituição de redes, que nós temos aí rede na cidade de Novo Hamburgo, de ferro fundido, né, de PVC, de ferro fundido, de fibrocimento, ainda tem rede, né? Então, tu imagina que metade da rede de Novo Hamburgo ainda é uma rede antiga, né? E nós começamos agora, terminando uma etapa que nós tínhamos iniciado no Operário Vila Rosa, e também a gente aproveita para pedir para os usuários também um pouco de paciência, porque toda intervenção de obra, ela causa transtorno. No começo, depois né? É uma beleza. Não adianta, né? Mas a gente também procura, a gente tem uma equipe socioambiental, a gente vai lá na casa do Aurélio, explica para ele que é importante essa obra para a cidade, né? Que isso vai oportunizar com que não tenha tanto rompimento de rede na frente da casa dele, com o passar do tempo, ele tem uma rede nova lá. Então, óbvio, a gente vai ter que escavar calçada, a gente vai ter que refazer calçada. Se não ficou bom, o Aurélio pode ir lá e dizer para nós que não ficou bom, a gente volta e refaz. É transtorno? É transtorno. Obra é transtorno, não tem que fazer, mas estamos levando as redes do meio da rua para a calçada, o custo de consertar é muito menor. Todas as vezes que tem que fazer um conserto na calçada é mais fácil do que fazer no meio da rua, não precisa interromper a rua, não precisa gastar com asfalto. Então tudo isso faz com que haja uma economia também para o cidadão de Novo Hamburgo, né? Não interrompe a rua, fica passando aí, às vezes no horário do rush ali tem aquele transtorno de trânsito, não tem mais nada disso. Estourou um cano, vai ser na calçada, a gente não vai mais ter esse tipo de problema em Novo Hamburgo com o passar do tempo. É um passinho de cada vez, isso vai ser longo, o trabalho vai ser longo, nós temos metade da rede para substituir, mas devagarinho a gente vai substituindo, cada mês 1 quilômetro a mais, e a coisa vai indo e vai chegar num ponto em que nós vamos ter toda a rede substituída. Vai continuar tendo um ou outro problema? Óbvio que sim, né? Nós estamos trabalhando aí com água, a água tem pressão, tem uma série de fatores aí também que não dependem só da gente, mas o investimento voltou a ser feito, investimento principalmente nessa substituição de redes e também reduz custo, né, de manutenção. Uma última pergunta, presidente, que eu acho que o nosso tempo está se encerrando. Última pergunta dele? Isso. Eu tenho mais uma. Isso. 3 minutos. 3 minutos. Então, brevemente. O senhor pegou a Comusa em 2018. Como é que estava a Comusa em 2018, mas eu pego em referência do mandato do ex-prefeito Luiz Lauermann e dos outros ex-prefeitos, que a gente sabe que a Comusa estava com muitos problemas, estava com muita situação parada, muitas obras paradas, prometidas. Vendo esse passado, como é que está esse presente e como é que se projeta esse futuro da Comusa? Eu acho que o maior exemplo disso é que transitou em julgado a ação com a Corsã no nosso governo, né? Em 2018 foi dada a sentença final, agora tem que pagar, não tem mais o que fazer, tem que fazer o enfrentamento. Fomos lá e enfrentamos. Recuperamos os recursos da estação de tratamento do esgoto pluvial, que estava parado também desde 2011, tinha um recurso aí e nada andou, né? Isso é a nossa também nova captação, né, no Rio dos Sinos também. A gente ainda tem uma parte desse projeto que está sendo licitado nos próximos dias, no próximo mês, que diz respeito à travessia essa, né, até o Rio dos Sinos ali, né, pela parte do banhado, na integração, que o restante da obra dos remanescentes da estação também já estão prontos. Então, nós demos andamento, principalmente aquilo que estava parado, aquilo que estava trancado, e continuamos avançando. Então, fazendo também todos os investimentos necessários e fazendo medidas de austeridade que são importantes para a manutenção da autarquia saudável, financeiramente saudável e prestando um serviço de excelência. Naqueles anos 70 e 80, eu era editor-chefe do NH e depois fui diretor de redação durante anos. Eu vivi intensamente os problemas, que a cidade enfrentou com a constante ameaça de falta de água. Nós chegamos a ter algum racionamento de água, é terrível, é um suplício para a comunidade. Aí, vamos lá, a tarifa também. Eu ligava para Caxias, eu ligava para Santa Maria, Rio Grande e Pelotas,
cidades mais ou menos com a imponência, com a importância de Novo Hamburgo, para fazer a comparação das tarifas lá e aqui. Por que Novo Hamburgo era mais caro? Novo Hamburgo, durante tempo, tinha tarifa mais cara do Rio Grande do Sul. E por quê? A desculpa que a Corsã deu, numa das entrevistas que eu fiz, não, mas Aurélio, vocês são um município grande, você tem que ajudar a subsidiar águas, por exemplo, como Cacique Dobre, não sei o que, Brebepé. Digo, não necessariamente, porque lá nessas cidades pequenas tem médico, tem dentista, tem advogado, tem empresário, tem comerciantes, tem áreas agrícolas que têm uma renda boa. E nós não temos que estar pagando a água para esse pessoal? Eu acho que não, tem alguma coisa errada. E por que nós, nas mesmas condições das cidades iguais, nós temos que pagar mais? Então era uma carrada difícil. Aí surgiu o mesmo movimento, que lembrar a figura do Mário Guzmão, que teve uma ação, e isso não é política nem coisa nenhuma, e sim uma coisa comunitária. Que começou a achar que tinha que romper. E hoje estamos, então, nessa boa situação. E cumprimento. E agradeço a todos, Dudu, querido do meu coração, obrigado, mano. Eu lembro de uma coisa, e tu falou nisso rapidamente, lá nos anos 70, final do último ano da gestão do meu avô como prefeito, do Miguel a cidade fez um investimento do bolso muito grande em redes de água, em redes de esgoto, em canalização do esgoto, e o então prefeito da época fez uma promessa, que até os anos 2000 não teria problema de água. Não teria problema de água em Novo Hamburgo. Sabe que a promessa dele se confirmou? Não sei se foi culpa dele também, porque na época da Comuta eles já estavam lá com o Mário, ele junto com os braços juntos e tu também. Mas foi uma promessa que se cumpriu. A Comuta está aí hoje e felizmente não falta mais água em Novo Hamburgo. Nem perto do que acontecia nas épocas passadas, nos anos passados. Que o Lelo e vocês viveram, eu ainda não. Eu não vivi, eu nasci faz pouco tempo. Tu lá na frente tu vai ficar em cima, fiscalizando. Tô brincando. Presidente, obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos recebendo na sua casa. Eu que agradeço. Para vocês, boa noite. Obrigado, Dudu. Obrigado, Diana. Obrigada. Eu amo vocês. Eu Vocês também. sabem de coração. Beijo.